Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais. Esse é o número 136, pastor Herbert Almeida da IMUB de Ferraz, São Paulo. O tema de hoje é o fermento dos fariseus. Mateus 16, 5 a 12, conta essa passagem quando Jesus advertiu os discípulos para ter cuidado com o fermento dos fariseus. E o texto começa dizendo que, tendo os discípulos passado para o outro lado. Eu já gosto muito dessa expressão, já vejo aí um recado de Deus, passado para o outro lado. Qual é o outro lado? É o lado de Deus, é o lado de Jesus, é o lado da palavra. Muitas vezes nós temos que passar para o lado certo, é o lado da palavra, o lado em que Deus está, que Jesus está nos conduzindo, é o lado certo. E Jesus então disse, tende cuidado com o fermento dos fariseus. E eles acharam que Jesus estava falando do pão, porque eles esqueceram de levar o pão, né? Ou seja, eles estavam preocupados com o alimento, com as suas necessidades diárias, mostrando aqui uma certa fraqueza, o que hoje muita gente vive ansioso, preocupado demais, vive angustiado, com medo da pobreza, com medo de faltar o dinheiro, com medo de faltar o pão, de faltar comida, de faltar roupa, de faltar o dinheiro para pagar as dívidas, enfim. Isso revela uma atitude mundana, materialista, preocupados com o pão. Jesus estava advertindo eles sobre as influências dos fariseus e saduceus. É interessante porque os fariseus eram da escola de Shammai, portanto eles eram ortodoxos, legalistas, literalistas, eles interpretavam a Bíblia literalmente, né? E portanto eles faziam aquela parte da severidade, eram muito duros, muito severos, né? Dente por dente, olho por olho, enfim, expressões assim, eram próprias do fariseu, né? Interpretavam a Bíblia de modo legalista. E os saduceus já faziam uma interpretação de modo místico, era da escola de Hilel dos alexandrinos. Então eles eram aqueles que interpretavam tudo simbolicamente, tudo era analogia, tudo era uma poesia, tudo tinha que tentar entender o que Deus estava falando. Muitas das coisas não eram entendidas da maneira simples, literal, como às vezes até os fariseus interpretavam corretamente. Mas também, na hora da aplicação, eles faziam tudo de um formato de lei, tudo no legalismo, né? Tudo bateu, levou. Mas, por outro lado também, os saduceus eram um povo místico e até um pouco infantil nas suas interpretações. Então Jesus estava criticando essas duas maneiras de interpretar a lei, de interpretar a palavra de Deus, de, enfim, interpretar o Torá, né? E nesse interim surge uma outra atitude, né? Quando Jesus disse para eles, mas vocês não lembram que eu multipliquei os pães, né? E que não faltou pão na viagem, não faltou os pães? Por que vocês estão preocupados tanto com o pão? Não é do pão que eu estou falando. Olha que incrível. Jesus está repreendendo uma outra atitude, essa atitude da incredulidade, essa atitude do imediatismo, do consumismo, que é muito próprio do ser humano, né? Mas eles entenderam depois que Jesus estava falando da doutrina dos fariseus, né? Sendo assim, como que nós então devemos interpretar a Bíblia, né? Devemos interpretar a Bíblia com fé, com convicção que é Deus que está falando conosco por meio daquela lição, daquela palavra. Há uma lição, há uma ministração, há uma verdade oculta, muitas vezes uma verdade em mistério que Ele quer nos falar, nos revelar. Então existe sim uma necessidade de fé, uma fé simples, uma fé modesta, mas uma fé forte, firme. E também
uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira sensibilidade, né? Uma percepção, as antenas ligadas, né? Com a conexão limpa para você interpretar a voz de Deus. E também com autenticidade, né? Que Deus está falando para você, mostrando para você de uma forma bem pessoal e íntima para a edificação da sua vida, tá? A frase do dia é de C.S. Lewis. Ele disse: certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como esteja agindo. A diferença é se você vai servir a Deus como Judas ou como João. Deus te abençoe.